Casos de ansiedade infantil têm chamado a atenção da área da saúde. O número de diagnósticos aumentou mais de 5 vezes desde 2019 no estado. Em Ribeirão Preto, o crescimento também é grande. A Charlene tem uma filha adolescente de 12 anos e recentemente a escola sinalizou que a garota estava tendo comportamentos ansiosos e a família começou a observar. Ela tem problema de dormir e problema de acordar. Ela fica trocando a noite pelo dia. É muita ansiedade, muito excesso de tela, muita preocupação, assim, por pouca idade. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, os casos de ansiedade infantil aumentaram. Em 2019, foram registrados 1.376 casos. Já em 2024, o número cresceu cerca de 5 vezes, chegando a 7.195 casos. Só neste ano, nos 7 primeiros meses, 5.334 crianças foram diagnosticadas com ansiedade. O Centro de Atenção Psicossocial Infantil de Ribeirão Preto, CAPS, atende de 50 a 60 pessoas por dia, com idade de até 18 anos. Os diagnósticos para esse público também aumentaram. No ano de 2024, nós tivemos cerca de 500 atendimentos para ansiedade. Esse ano, que ainda não finalizou, nós já estamos com mais de 800, quase 900 atendimentos, o que significa um aumento de mais de 56%. A gente percebe, principalmente, que ela é maior entre os adolescentes, a partir dos 12 anos. A gente teve uma piora nesse quadro após a pandemia, e a gente percebe que muitas vezes ela está associada à fobia social. Ou seja, essa criança, principalmente esse adolescente, principalmente depois da pandemia, que deixou de ir para a escola, está tendo dificuldade de voltar. Para essa psicóloga infantil, o aumento no número de casos de ansiedade está ligado principalmente ao uso sem controle da tecnologia. Hoje a gente tem crianças utilizando a tela de forma excessiva, muito precoce. E a gente vai dizer que a tela, ela traz ali esse processo, por exemplo, de ser mais rápido, de ser tudo mais fácil. Então vai trazer para essa criança ali essa noção de não sustentar ali a atenção, de sustentar a espera. Nós estamos falando não só da criança, a gente está falando também desses adolescentes que estão em contato, por exemplo, com essa nova conexão que a gente fala. Então, a criança e o adolescente têm essa dificuldade hoje de iniciar o contato, porque tudo é feito pela tela. Então, como que está, por exemplo, essas relações de adolescentes dentro da internet? A comparação social, a autoestima, o processo da violência. Então, tudo isso também a gente envolve nessa questão da ansiedade. A ansiedade faz parte do crescimento, mas quando ela passa a ser intensa ou constante, é sinal de que algo não vai bem. Nesses casos, o apoio de profissionais pode ajudar a criança ou adolescente a lidar melhor com os próprios sentimentos. A ansiedade, ela é uma emoção natural e necessária, Então, esse momento que a criança está ali, de fato, convivendo, com esse novos contextos, com novas demandas. Então, na infância, a ansiedade justamente ela vem porque a criança está aprendendo a lidar com esse contexto, Com essa falta de previsibilidade, com esses desafios. Então, se assemelha também ao processo de nós adultos, também precisamos de um ambiente que traga ali previsibilidade, uma segurança emocional, só que a criança vai demandar um pouco mais, porque ela está nesse processo de desenvolvimento e aquisição ali de habilidades. No CAPS infantil, o acolhimento é feito por um profissional da área da saúde, como psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional ou assistente social. Depois dessa etapa, é elaborado um plano terapêutico para dar continuidade às sessões. Muitas dessas crianças chegam ao atendimento encaminhadas pelas escolas, por meio da integração feita com a rede de ensino. Os professores, o diretor percebe algum sinal de ansiedade na criança, eles fazem uma notificação, a gente faz uma buscativa, liga atrás da criança, oferece a consulta, Então eu acho que isso é fundamental, porque a escola está todo dia com a criança, Então a gente faz essa integração e tem sido muito positivo. O número de crianças com ansiedade cresce a cada ano, e o alerta agora é para dentro de casa. Pais e responsáveis devem observar os filhos de perto e buscar apoio profissional assim que perceberem algo diferente. O quanto é importante a gente, por exemplo, definir limites claros, comunicações também muito definidas. Então, a gente fala sobre rotina. Então, esse contexto também da criança precisa ser organizado, porque esse contexto organizado traz para ela segurança emocional. Então, esses pais vão ali possibilitar que essa criança ali tenha previsibilidade, tenha controle, e essa previsibilidade gera para a criança também uma baixa ansiedade frente às situações. Edson Ferreira para o Jornal da Clube.
Assunto importantíssimo, né? Por isso a gente segue agora conversando com a Maria Rita Grandigulo, pedagoga, quem eu agradeço pela presença aqui, Maria Rita. Nós vimos aí na reportagem que a escola é importante para identificar os sinais de ansiedade. Quais comportamentos podem indicar que uma criança está desenvolvendo esse transtorno? Uma ótima tarde. Boa tarde a todos, agradeço muito a oportunidade e é um assunto importantíssimo para a gente poder identificar nessas crianças aquilo que elas trazem de sinais, muitas vezes físicos, muitas vezes emocionais, muitas vezes de comportamento. Então a gente precisa ficar muito atento, como foi amplamente divulgado ali na reportagem, sobre comportamentos que a criança tenha como explosão de raiva, mudança de apetite, desengajamento durante as aulas, dificuldade de interagir com outras crianças, levar muita mão na boca, roer a unha. Então, são alguns sintomas que a gente percebe que saem um pouquinho do cotidiano da criança, do adolescente, mas que a gente começa a identificar que algo ali está fora do contexto, né? Está fora do normal. Então, todo comportamento, quando ele tem alguns detalhes ali, ele é importante de ser observado, porque senão ele chega num extremo que fica muito ruim para a criança, onde essa ansiedade começa a ser desenvolvida de uma maneira um pouco maior e sem controle. E de que forma a rotina escolar pode influenciar tanto no aumento quanto na redução dessa ansiedade excessiva? A rotina escolar ela é super importante justamente para esses dois lados, né? Como que a gente contribui para que essa rotina ajude a criança? Como também foi trazido aqui na reportagem, a gente percebe que a criança ela precisa dessa segurança, ela precisa dessa previsibilidade. Então, a rotina escolar, dando uma dica aí para os professores, para que você coloque na lousa, para que você coloque em algum espaço que o aluno consiga acompanhar o que vai acontecer ao longo do dia. Isso traz segurança para o aluno, isso traz segurança para a criança. Quando a gente vai falar também sobre a importância de ter um ambiente acolhedor, é muito importante que essa criança se sinta ouvida, que ela se sinta parte desse espaço, isso ajuda demais. Desde 2018, a BNCC traz como uma diretriz que as aulas de educação socioemocional precisam acontecer, né, nas escolas. Então, essas atividades, elas são importantíssimas para que as crianças consigam identificar o que elas estão sentindo, para que as crianças consigam também, de uma certa maneira, olhar para si, nomear o que elas estão sentindo. Então, quando tudo isso está à rotina escolar, isso ajuda demais a controlar a ansiedade. Mas também a gente precisa tomar cuidado com o que dá gatilho para essas crianças, né? Então, como que a gente está olhando para a avaliação, se a gente está cobrando demais essa criança em relação àquilo que ela precisa ter de resultado como performance. A gente precisa mostrar para essa criança que o caminho, o processo, ele está muito mais na aprendizagem do que só no resultado. Então, a gente precisa trazer para essa criança que o erro faz parte do dia a dia. A gente também precisa cuidar para que a gente não estimule essa criança com muitas atividades que não estejam ali no seu alcance, né? Às vezes a gente, pai e mãe, na expectativa de errar, de acertar, que muitas vezes erra. Então, às vezes a gente quer colocar os nossos filhos em tantas atividades que isso também causa uma ansiedade. Então, também é importante a gente regular isso para que a criança não tenha esses gatilhos de ansiedade por conta dessa rotina sobrecarregada da escola. E como trabalhar? A partir do momento em que a escola começa a perceber que talvez um aluno está ansioso, né, demais, como isso tem que ser trabalhado junto com as famílias, na sua análise? Primeiro, a gente precisa ter uma conversa muito empática com a família, e é muito importante que a família entenda o papel dela e a escola também entenda o papel dela. Então, como eu mencionei aqui, pai e mãe, na expectativa de acertar, muitas vezes erra. E a escola, ela precisa ter essa comunicação, porque naquele momento ela tem todo o cenário, ela consegue contribuir para poder dar ferramentas para essa família. Então, quando a gente olha, a família tem ali 1, 2 filhos, né? A escola, ela consegue observar o comportamento de todas as crianças na faixa etária de 7, 8 anos. Então, isso ajuda muito a escola a conseguir dar alguns direcionamentos daquilo que eventualmente saiu da rotina. Então, essa comunicação precisa acontecer, mas de uma forma aberta, na qual a família esteja disposta a ouvir o que a escola tem a falar e vice-versa, para que a gente consiga essa comunicação mais afetuosa e que a gente também consiga levar a nossa criança para um patamar de fato, como que a gente vai organizar a vida, a rotina e como que a gente vai poder entender qual é o melhor caminho para ela. Então, é importante que a escola também sinalize quando ela entende que precisa de um apoio profissional
maior, um psicólogo, para que de fato a gente consiga acompanhar isso juntos. E como eu comentei com vocês, a educação socioemocional ela é importantíssima nessa fase, para que a criança aprenda a nomear os seus sentimentos, para que a criança consiga falar sobre gestão da emoção, para que a criança de fato consiga entender um pouco o que ela está sentindo, para ela poder verbalizar e para que ela também consiga acomodar isso de uma maneira mais clara na cabecinha dela e dentro da sua rotina. Maria Rita Grande Gulo, pedagoga, a quem eu agradeço pela presença aqui. Maria Rita, até breve, boa semana para você. Eu agradeço demais e ficar um recado para as famílias que quando a gente vai olhar para essas crianças nesse estado, é muito importante que a gente tenha esse olhar atento e que a gente faça essa parceria com a escola para que juntos consigamos sair desse cenário que, como foi amplamente trazido aqui pela matéria, esse cenário pós-pandêmico que a gente precisa se adaptar a ele e para a gente se adaptar a ele a gente precisa entender as melhores formas de agir daqui para frente. Perfeita essa colocação. Grande abraço. Até mais. Um abraço. Obrigada.